Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Chega de Paulo um pouquinho, né, irmão? Vamos no Pedro agora. O Pedro deve ficar triste, né? Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Verso de número 18. Servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, sois esbofeteados por isso, e suportais com paciência. Se, entretanto, praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso sim é grato diante de Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando para vocês o exemplo, para que vocês venham seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo nenhum se achou na sua boca. Pois ele, preste atenção agora, pois ele, quando foi ultrajado, não revidou com ultraje. Quando maltratado, não fez ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Coisa linda, né, irmãos? Primeiro ensino poderoso do Senhor Jesus, através da vida de Pedro. Se você leu comigo, você acompanhou, então vamos lá. Primeiro ponto, irmão, existe um sem número de pessoas, não agora, mas há 2000 anos já, desde que o mundo é mundo, que acreditam que tudo o que acontece com ele é uma coisa para a glória de Deus. Então deixa eu já responder essa pergunta para você. Não. Tudo o que acontece com você, vem de dois lugares principais. O primeiro se chama semeadura sua, você semeou. Tá? Dentro dessa passagem aqui fala de pessoas que eram empregados. Você viu a palavra servos e você viu a palavra Senhor com letra minúscula. Não é o Senhor, é o empregador aqui, é um patrão. E aqui fala que o cristão deve servir bem ao seu patrão, se ele for crente ou se ele não for crente. Porque muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo perseguições, estão padecendo tristezas, estão padecendo mágoa, amém, irmão? Estão padecendo. Mas isso está escrito aqui, isso não tem nada a ver com Deus, foi você que semeou isso aí. Existem um monte de gente sofrendo pelo mal que ele mesmo faz, pelas decisões erradas que ele mesmo toma. Deus não tem nada a ver com aquilo. Quantos podem entender isso? Ou seja, isso é uma conta sua e você vai pagar, a conta é sua. Foi você que gerou o boleto, não foi Deus que gerou. Haviam dois caminhos. O caminho segundo a palavra de Deus, que não é fácil, mas pelo menos tem a companhia de Deus. E o caminho que você quer. A grande maioria vai pelo caminho que quer. E aí vai colher daquilo que plantou. E aí vai doer. E aí vai ser ruim. Então não há nenhum tipo de glória. Não há como ser tributado glória a Deus vivendo assim.
Aí ele inverte, mas se por causa da sua consciência com Deus, você está sendo perseguido, isso dá glória a Deus. Se você está sendo perseguido por alguém, porque você faz o bem, porque você não quer fazer o mal, porque você não quer se tornar um bandido, porque você não quer fazer o errado que todo mundo faz, e as pessoas vão começar a perseguir você, você pode até perder o seu emprego, você pode até perder uma porta, e isso dá glória a Deus. Existe um monte, talvez você não sabe isso, mas aqui dentro dessa igreja tem, inclusive. Existe um monte de gente que está desempregada atualmente, porque ele rejeitou Satanás, sabia disso? Porque lá naquele bom emprego, lá naquele bom lugar, lá naquele boa oportunidade, aquilo ali estava prostituído, aquilo ali estava errado. Então, diante disso, o servo de Deus, a serva de Deus falou, eu não vou participar disso. Aí o patrão falou, então você está demitido, então ele está na rua. E ele sofre, ele chora por isso. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que isso glorifica a Deus. Está entendendo, irmãos? Isto glorifica a Deus. Agora, todo tipo de outro erro, todo tipo de gandaia da nossa parte não glorifica nada. Você está sofrendo azar, é seu. Porque foi plantio. E falando de semeadura, irmão, deixa eu te explicar. Toda decisão que nós tomamos é uma semente que nós lançamos. Pensa que semeadura trouxe uma oferta. Não. Toda a decisão que nós tomamos, como tomamos, para quem tomamos, segundo quem tomamos, ela é uma semente que nós lançamos. E vai nascer, viu? Por isso que diz, aquele que semeia pouco, aquele que semeia muito, não é só uma questão financeira ou de bondades, mas é uma questão de decisão. Quantas decisões boas você tem semeado e quantas decisões más você tem semeado? Você olha para lá, você olha para a palavra de Deus, ela fala, não é desta maneira, mas você fala, mas eu quero, eu gosto, e é assim, joga, se prepare. Porque quando nascer um pé de espinho, se prepare para encher o seu pé deles. E aí, irmão, pode chorar, pode orar, irmão, a gente ora mesmo, né? Como diz a musiquinha, vai chorando, geme e chora, mas vai ficar por aí mesmo. Quantos podem entender isso? Está aqui, ó. Está aqui, está em todo lugar. A grande maioria dos crentes vão chorar mágoas das decisões que tomaram, já quando a decisão está ali, já foi, está aqui. Como diz o velho ditado, morreu Maria, já era. E aí não adianta mais. Então é bom entender isso. Se você talvez está sofrendo qualquer tipo de coisa, ou qualquer tipo de revés, ao invés de se levantar, aqui no texto, ao invés de se levantar contra o seu patrão, contra a fábrica, contra um sei lá quem, contra o fulano de tal, contra o papai, mamãe, contra o pastor, preste atenção um pouquinho, se não foi você mesmo e a sua semeadura diária que fez você perder o emprego, que fez você perder o relacionamento, que fez você perder a amizade, quantos estão entendendo? Que fez você perder a comunhão com Deus. É muito fácil para qualquer um, quando num momento de dor, colocar a culpa em alguém. Isso é a coisa mais fácil. Eu vou fazer um parêntese, eu já preguei sobre isso, não vou falar sobre isso agora, porque eu tenho um texto aqui, mas deixa eu fazer um parêntese só para você entender. Ainda existe uma terceira coisa, que é quando alguém bate em você e te causa problema. Você está na sua mão, você está na velocidade, você parou no semáforo, mas um outro alguém atravessou e bateu em você. Como você está entendendo? Essa aí, irmão, a gente vai deixar para outro dia, tá? Senão vai virar uma enciclopédia aqui, você não me aguenta mais. Mas onde eu quero entrar com você dentro desse contexto é justamente isso. Que o Pedro vai falar de Jesus, que não cometeu o pecado. Jesus cometeu o pecado. Não tinha nenhum dolo, não tinha nenhum crime que se pudesse culpá-lo. Jesus estava inocente mesmo. Jesus era de Deus mesmo, mas, porém, ele foi ultrajado.
ele foi humilhado, ele foi um monte de coisa, mas você já sabe já. Ele foi cuspiram na cara dele, deram tapa na cara dele, pegaram um pau e enfiaram a coroa de espinho na cara. Você conhece a história bem. Só que, volto de novo, esse tem sido a grande nuvem de engano evangélica. Todo mundo conhece a história, mas você ainda não entendeu que a história deve ser aplicada a você, e não conhecida numa página. Está entendendo? Tem gente que conhece a história na página. Olha lá, irmão, desculpa a expressão. Qualquer pessoa alfabetizada faz isso. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ouça. Não é sobre saber as histórias decoradas. É que quando você se depara com a história, você tira ela da página e faz assim, ó. A Bíblia não é um livro para você achar bonito. Olha isso aqui bonito, olha essa história. É por isso que a igreja tem um destino de ser o povo mais poderoso da terra, mas ela tem sido o povo mais fraco. Qualquer mosquito voando, irmão, pronto, ai. Olha Jesus, não cometeu pecado, nem dolo nenhum se achou na boca, mas ele era ultrajado, maltratado, e se faziam ameaças. Estão entendendo? A culpa não era dele, mas o mal chegou até ele. O que é que ele fez? Aqui que está. Jesus é o exemplo de responsabilidade. Não porque tinha muitas tarefas, guarde isso aqui, amado, mas porque ele respondia adequadamente a cada coisa da vida. Só para você ter uma base, se você não entender isso aqui essa noite, você vai continuar talvez dando respostas erradas. Na hora de acalmar, você joga gasolina. Quero ver o circo pegando fogo. Você é praticamente um diabo. Na hora de levantar com força e sair catando as coisas, você quer dormir. É aquilo que Jesus falou. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós pranteamos e vocês não choraram. Ou seja, vocês são um povo insensível. Na hora da alegria, a turma quer chorar. E na hora do chorar, a turma quer fazer festa. Foi Jesus que falou isso. O que é isso? É o povo insensível. É gente desequilibrada. Irmãos, inclusive, né, conversando bastante com psicólogos ontem, foi muito legal. Isso aqui, se você leva para um consultório, você está pinel. Então, para você não ficar pagando análise até a volta de Jesus, por que você não crê na Bíblia, hein? Por que você não crê no Espírito Santo, se entrega a Ele e para com essa coisa toda? Ah, porque eu vou. Aqui, ó. Toda a resposta está aqui, irmão. A turma vem com um prato hoje. Jesus já serviu o prato há 2.000 anos atrás, rapaz. Jesus foi ultrajado e não revidava com ultraje. O que é revide? O que é revidar? Falei um pouco aqui quinta. A palavra revidar significa, entre outras coisas, reagir. Você é uma pessoa, muitas vezes, talvez, né, alguns aqui talvez sejam, uma pessoa reagente. Se deixar você parado, você fica parado ali 2 séculos. Cresce uma barba desse tamanho, você vai parecer você fica parecendo aquele dente de leão. Lembra que tinha no meio do mato, aquele dente de leão, que era bonitinho? Você fica, dente de leão. Vai crescer uma barba desse tamanho e você vai ficar caído aqui no chão. Quanto tempo você está parado nessa, irmão? Quanto tempo você está parado nessa, minha irmã? Ah, faz 20 anos. 20 anos, 20 anos estático. 20 anos é a mesma pessoa. Quanto você está entendendo? Agora, se alguém for lá e bater nele, se alguém for lá e tocar nele, ele liga. E ele reage. Ele não tem atitudes, ele tem reações. Quantos vocês estão entendendo? Ele não toma atitude, isso é ser responsável. Ele não tem nenhuma atitude transformadora para a vida dele e para o entorno, não. Ele só se movimenta se alguém for lá xingar, se alguém for lá
brigar, se alguém for lá cobrar, se alguém for lá chacoalhar. Quanto você está entendendo? A mensagem de Deus para nós, irmãos, é em nome do Senhor Jesus, pare de ser simplesmente reativo. Entre em ação. A pessoa que entra em ação, está parada aqui, ó. Passou um negócio, não, já é com ela, mano. E se não passar ninguém, fala, tem alguma coisa errada com essa estrada aqui. Eu vou lá na frente abrir a porteira. São pessoas que não ficam olhando o rio secar. Se ele vê que o rio está secando, sabe o que ele vai? Começa a cavar um poço. Quantos estão entendendo, irmão? Você vê que o poço está secando, ele vai lá na frente abrir o curso do rio. Ele está toda hora em movimento. Quem foi que te mandou? Ninguém. Quem foi que te disse para fazer isso? Ninguém. Ele está em constante construção para todos os lados, interna ou externamente. Quantos podem me entender? Agora o reativo não, você tem que bater nele, você tem que... Sabe o que Jesus fala sobre isso em Lucas 17? Jesus fala assim: quando vocês fizerem tudo o que eu mando para vocês, vocês serão chamados de servos. Servos o quê? Inúteis. O que é um servo inútil? Mas isso aqui é dureza, hein? O que é um servo inútil para Deus? É alguém que só faz o que é mandado. Ele é um garoto de serviço. Vai, vem, mas ele acha que é bonito, ele acha que é fantástico, que ele é uma pessoa obediente. Não, ele é uma pessoa obediente. Ele é uma pessoa extremamente reativa. Só faz se for mandado. O que significa isso? Se não me mandarem, não tem nada a ver comigo. Eu não estou no meio disso. É como alguém passando de carro, que assiste a pessoa ser atropelada do outro lado da rua. Foi você que atropelou? Não. O que você faz? Continua. Foi eu. Mas ali tinha uma pessoa, não tinha? Tempo atrás nós tivemos uma experiência como isso aí. Nós estávamos mudando de casa. Aqui no posto 10 de julho, aqui tinha um cara ali, lembra, Marcos? Tinha um menino andando com a namorada dele assim, ó, de dia assim. E nós fazendo a mudança da nossa casa aqui. Daqui a pouco, irmão, você olha para o lado e você vê um cara fazendo assim no meio da rua. Era um garoto, já 20 e poucos anos. Fazendo assim, a namorada dele do lado sabia o que fazia. Na frente, assim, a 4 metros da bomba de gasolina. Ali na hora tinha uns 8 ou 10 frentistas, estava cheio de gente posto. Nenhum frentista foi lá, falou: oi, acontecendo, aguinha, alguma coisa, quer abastecer, alguma coisa. Não, os frentistas não fizeram, um monte de carro parado ali, os caras, é incrível, cara. O cara se estrebuchando aqui, eu abaixei o vidro assim, ó, fiquei assim, ó, vamos ver se você morre, né? Outros passaram para tirar foto. E na hora que eu virei o carro assim, a Renata falou: o menino ali, não sei o que, menino, não sei o que, desceu, paramos o carro lá. E fomos lá ver. O cara estava tendo um ataque epilético, sei lá que ataque que era aquilo ali, irmão. Estava ruim, aí começamos a gritar nele, aí estava longe das minhas possibilidades, vamos chamar o SAMU. Aí, irmão, deixa para lá. Se fosse caso de morte, o rapaz tinha morrido. Porque eu chamei o SAMU, chamei o bombeiro, chamei a Guarda Nacional, a Aeronáutica, o Exército. As pessoas queriam fazer entrevista comigo. Oi, ele está passando mal? Mas que mal que ele está passando? Cara, dá raiva. Na hora de fazer, se eu soubesse, eu mesmo arrumava, não ligava para você não, ô bobão. Não, ele está na rua, na calçada, na fazenda, numa casinha de sapê. Ele está mal, ele está bem, ele está com o olho aberto, fechado. Que cor que é o olho dele? A namorada dele é bonita. Cara, eu perdi a linha. Eu não vou ligar mais para essa droga, não. Começamos a morar ali. Depois de 3 dias chegou esses caras. Eu também já saí de perto. Mas por que você não fala? Por que você não fala umas verdades para esses caras no telefone na hora que eles chegaram lá? Você estava lá na hora que chegaram, né? Porque eu não posso ser reativo. Irmão, não gostei nem um pouco do que aconteceu. Desculpa, eu vou usar essa expressão, eu fiquei muito macho com o negócio que aconteceu, irmão. Eu fiquei muito irado com as pessoas, com os frentes, com todo mundo. Com o SAMU, com todo mundo. Fiquei bravo mesmo, cara, os caras vão morrer, pô.
Aí chega o SAMU, vamos lá, vagabundo, canalha, você é um... Ou no telefone, né? Você vai vir agora, não, daqui a pouco não é tão indo. Não, pô, mas eu já liguei 3 vezes, cara. Vocês estão fazendo o que aí? Vocês são vagabundo, pilantra, não sei o que, vocês não valem nada, o cara está morrendo aqui. A medição de quem você é e o conteúdo que você tem não é aqui. É na sua segunda, terça-feira, quarta-feira, onde não tem ninguém. E onde você é apertado por uma situação e precisa ser ativo ou reativo. Lembra o que Paulo fala em Romanos? Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o... Não, parece que, eu não estou falando das pessoas do mundo não, parece que o crente não quer nem saber disso aí. A Bíblia diz um negócio, eu não quero saber, eu quero brigar isso, sou endemoniado. Isso é coisa de demônio, já falei aqui, cara. Porque, irmãos, veja a discrepância da nossa vida. Aleluia, aleluia, vamos chorar, aleluia. Apague a luz da boate cristã, talalá, vamos chorar. Ei, ai, 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 ai. Segunda-feira, está no trânsito. Satanás maldito, canalha, pilantra. Não tem problema de falar maldito, não, viu? Maldito é o caipira falando maldito. Pronto. Vai que você é bobo. Vai na roça, vai lá em Araraquara, pede para ele falar: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amém? Jeremias 48:10. Amém? É Bíblia, viu? Maldito. Pede para um cara de Araraquara falar isso aí. Maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele deve ser um mineiro. Esse caboclo é maldito. Então, vai, não entra nessa não. Quantos estão entendendo isso? A nossa boca está cheia de ameaças, mas a vida é difícil, diz alguém. Meu trabalho você não sabe, diz outro alguém. Tudo bem, pegue o seu trabalho, a sua vida, a sua sogra, o seu vizinho, alguém que mora no seu lado do apartamento e apresenta ele para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar, pode passar que esse é muito difícil, você passa. Eu já falo isso aqui porque eu sei que ele vai fazer você voltar agora. Irmão, você não esqueça, quem é o Espírito Santo? Quem é? É um gostoso. Esse é gole de cerveja. Ele fica louco. O Espírito Santo é o Senhor. O Espírito Santo é Deus. Deus morando dentro de mim e eu não consigo responder. Mas tem alguma coisa errada? Tem não, irmão? Ou será que é só mística de evangélico? Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Você vai pela memória do versículo, mas você não responde segundo a vida que nós levamos. Quantos estão entendendo? Porque se falar, se disser, se cismar alguma coisa com você, tem que sair correndo, porque você vai lá com o revólver para matar todo mundo. Você solta o cachorro. Amém? Ele não ultrajava e não fazia ameaças. Mas o que Jesus fazia, irmão? O que Jesus fazia? Ele se entregava a quem? Aos insultos? Se entregava às ameaças? Se entregava aos cuspes? Aos tapas? Ele se entregava àquele que julga retamente. Isso aqui é fé, ó. Tá vendo? Quer saber o que é fé? É isso aqui, ó. A coisa está fervendo do seu lado, mas você se entrega nas mãos daquele que sabe e governa todas as coisas. Quanto você está entendendo? E aqui, irmão, não estou falando que parou, aí entregou, parou e você ganhou o caminhão do Faustão. Não, vai continuar talvez durante anos. Mas você não reage assim. Ali é conhecido o cristão em você. Como que você é uma pessoa responsável ou é uma pessoa estática? Estou aqui, ó, a igreja, por exemplo, aqui o prédio da igreja está todo sujo, falta 10 minutos para o culto. Você está olhando ali, ó. Ninguém mandou varrer. O irmão está ali caído, estribuchando. Ninguém mandou pegar.
Só que com uma nota de R$ 100 na rua, você não é assim. Você vê a bichinha, vem, você vai. Aí chega lá, é falso. Você... Por que nós respondemos a nota de R$ 100 caído na rua? E nós não respondemos ao copinho e o papel de bala jogado ali dentro do lugar de reunião do Senhor? A resposta você já sabe, não sabe? Tem um controlador por trás da coisa. O problema é que o copinho fala de responsabilidade. E a nota de 100 fala de esperteza. A nota de 100 fala que eu vou ganhar alguma coisa. E ali eu vou perder meu tempo, porque limpar o chão, né, irmão? Aí foi ali no banheiro agora, a torneira estava aberta. Não sei quem abriu. Eu não estou falando de coisas hipotéticas, estou falando de todas as coisas que já aconteceram aqui dentro dessa congregação. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com isso. Mas como diz a palavra, no dia da sua adversidade, você liga para todo mundo entrar, orar pelo seu problema. Porque daí todo mundo tem que orar pelo seu problema. Mas no dia do problema do outro, onde a turma liga para você, ô pastor, dá para você orar por mim? Você tá bom, irmão, desliga o celular e dorme. Só que tem uma coisinha, o Senhor está vendo atentamente tudo isso. Você, irmão, pode comer o que você quiser em qualquer restaurante, amém? Qualquer um. Chega lá e pede de A a Z. Só que vai chegar a conta e você vai ter que pagar. Você não está impedido de comer, mas você está obrigado a pagar. Entendeu? É esse senso que eu vou na igreja domingo estar com o Senhor. Essa é uma coisa mais errada que existe. Você não vem na igreja domingo para estar com o Senhor. Você tem que estar com o Senhor a vida toda, o dia inteiro. O domingo à noite é o quê? É uma consequência da minha vida. Por isso que a igreja, irmão, é um lugar fantástico de Deus. Tem gente que não gosta, e eu já sei porque não gosta. Mas a igreja é um lugar fantástico de Deus, porque não há lugar tão poderoso para você ser provado do que aqui. Porque aqui tem gente que vai gostar de você, viu, irmão? Ai, irmão, gostoso. E tem gente que não vai gostar de você. Ai, não tem não. Como é que tem, irmão? Tem gente que não gosta de mim. E eu não estou aí, corda no pescoço, não. Basta saber responder a cada um. Não gosta de mim, eu vou lá. Não gosta de mim? Deus acabou de apontar para mim aonde é que eu tenho que ir. Porque somente no contraditório eu cresço. Somente aonde eu não sou afagado, Maiquinho, Sabrininha, Maiquinho. Aí, vocês não vão crescer. Agora cai num lugar onde as pessoas não concordam, te puxam, manda voltar, manda fazer, manda voltar, não está bom, não é assim. Ali você vai crescer, ali você cresce. Aqui, não, quer um doce? Vamos comer a pizza? Isso é legal, você não cresce. Quantos podem entender, irmãos? Aí você decide. O que você tem que fazer? É como o doutor Marfori falou ontem lá, você tem que ter uma dieta balanceada. O que é a dieta balanceada? Acho que eu vou comer uma colher de sal aqui, o negócio vai ficar feio. Aí você vem e manda um docinho, uma aguinha. Está entendendo? Não é para você também viver no sal, passando sal grosso no corpo, pimenta no olho, para de ser louco. Aqui eu não cresço, então eu vou me jogar lá nos tanques dos tubarões, vão me comer. Não, cara. Faça uma dieta equilibrada. Saiba se portar em toda e qualquer situação. Se você viu que aquela situação X está ultrapassando o seu limite, é hora de quê, irmão? Sai! Não fica, não, vou ver quanto que eu aguento, pronto, vai dar confusão. E aqui também, não fica muito aqui também não, doce, 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 a vida é um doce, vida é mel, escorre na boca, não, para. Você não é paquita. Ficar dançando essa música a vida toda. Equilíbrio.
Amém, irmão? Você faz lá, é a mesma coisa, hoje fizeram lá em casa, é quase delícia. Aquele é feijãozinho novo, aquele feijão novo, grosso. Você põe aquele, né, Lúcia? Você faz, ó. Ei, moleque. Aquele feijãozinho com os bacon no meio, você já. Só que você vai dar a garfada nele e colocar açúcar. O que você acha? Tem aquela cara, você? Assim como tem aquele cafezinho que já fizeram aqui várias vezes, né, mãe? Aquele cafezinho que chega assim, aquele cheirinho, que pega o pica-pau pelo bico. Você vai lá dar uma golada, botar o sal. O diabo atacando a nossa vida, né, irmão? Está entendendo? Cada coisa tem a sua formação, tem os seus ingredientes corretos. Como que você responde, por exemplo, lembra de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4? Irmão, Caim e Abel não nasceu naquele dia não, já tinha mais de 20 anos de idade, viu? Caim e Abel não eram 2 bebês de fralda que foi ofertar a Deus, não, eles já eram velhos já. Sabe o que significa isso? Que eles faziam aquilo a vida toda, mas o que está registrado, foi registrado no dia que deu errado. Quantos estão entendendo, irmãos? É só você ver o Evangelho de João. Jesus fez muitos milagres e tantas coisas que não estão registradas, porque se fossem registradas, não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Você leu isso aí em João? Amém? Caim e Abel estavam a benção. Até o dia que o Caim tomou uma invertida do patrão, de Deus. Olha, eu não gostei do que você fez hoje não, viu? Você vai lá de novo, tem que fazer. Irmão, se Deus falasse para Caim assim, ó, não gostei do que você fez, faz de novo, estava tranquilo, irmão. O problema foi isso aqui, ó. Caim, por que descaiu o teu semblante? Se fizeres corretamente, não é certo que será aceito. Basta você fazer como o seu. Ai, aqui azedou o pé do frango. Aqui, ó. A maioria das pessoas não tem problemas de ser chamada a atenção para fazer o certo. Quantos estão entendendo? Mas se falar, faz assim, ó, faz igual a Lilian falou, pronto. Aí não. Quantos estão entendendo, irmão? Porque a minha reação vai ser diferente. A Bíblia diz que o Caim estava com um semblante descaído. Sabe o que é isso? Desanimado. Quantos estão entendendo? Tem um monte de crente andando desanimado e ele não sabe por quê. Sabe por quê? Porque tudo que você tem tentado oferecer a Deus, Deus não quer. E de alguma maneira você sente isso, e aí você vai desanimando. E a resposta de Deus para vocês que estão aqui, eu, você, todo mundo, é a seguinte: faz direito, faz segundo tem que ser feito, faz com o coração correto, que eu vou receber, vou te encher de alegria, você vai dar pulo dessa altura. Você tem que dominar o que está à porta do teu coração. O que o Caim fez, irmão? Bom, já que o problema é o meu irmão, vamos corrigir isso aí. E aqui tem uma das coisas mais incríveis, estava falando esses dias aqui, na quinta-feira, não sei que dia foi. Quem é morto na pedrada não morre na hora. Não morre não é tiro, é pedra. O Caim convida o irmão dele para ir para o campo. Sabe o que é ir para o campo? Não é ir para o campo. Ir para o campo significa, vamos voltar ao trabalho. O irmão fez o quê? Foi. Porque em nenhum momento Abel esperava que seria morto pelo seu irmão. Ele podia ser morto por uma fera, ele podia ser morto por um leão, por um tigre, sei lá o quê. Mas pelo irmão não, então ele foi, deu as costas, foi na frente. Quando ele virou as costas para o irmão dele, você já sabe o resto da história. Agora a Bíblia diz, irmão, que Abel, enquanto estava tacando pedra nele, ele não revidou. Por que o Abel não grudou no braço do Caim?
Por que não roda? Porque e ele, Caim e Abel, estavam rodando pelo chão. E aí deu um armlock no Caim, no Abel. E o segundo roda. Não teve isso. Sabe por que não teve isso, irmão? Deus falou isso no meu coração. Porque Abel ficou tão perplexo que era o irmão dele que estava atacando ele, que ele não entendia o que estava acontecendo. Ele morreu sem entender. Porque não fazia sentido para Abel aquilo que estava acontecendo. E é por isso que a mágoa na família, e é por isso que as dores familiares, é por isso que as dores na igreja ou entre irmãos são mais agudas. Sabe por quê? Porque você esperava do Satanás, você esperava do inimigo, você esperava do Godzilla, do sei lá quem, mas você não esperava do seu irmão. Você não esperava do quem? Do seu filho, do seu pai, do seu amigo. Você não sabe o que está acontecendo. O engraçado, irmãos, que Caim talvez pensou, agora resolvi o meu problema. Sabe o que Deus fez? Colocou uma marca nele e o isolou para sempre e o baniu para sempre. Ele foi exilado numa terra chamada Terra de Nod, que significa exílio. Foi colocado uma marca em Caim que ninguém sabe qual é. E Deus o amaldiçoou e falou assim, ó, todo aquele que encontrar com você vai fugir de você. E se alguém tentar matar você, 7 vezes a maldição que está sobre você vai cair sobre ele. Sabe o que significa isso? Que alguém que reage, que alguém que não dá a resposta certa, que alguém que fere o outro, ao invés de ir a Deus, ao invés de fazer o certo, ele prefere rilhar os dentes e faz isso. Ele não conserta a coisa, ele piora a coisa. Como você está entendendo? E Deus amaldiçoou ele com qual maldição? Uma marca. A marca significava o quê? Que um dia Caim iria procurar a morte, mas a morte não iria encontrá-lo. Como você está entendendo? Existem pessoas que aqui o exílio, a palavra exílio é ser banido de tudo e todos. É talvez andar no meio das pessoas, mas você não tem amigos, você não tem um ombro, você não tem uma parada, você não tem um lar. Quantos estão entendendo? Você vive como Caim, um exilado no meio de todas as pessoas. Os níveis de tristeza e depressão podem chegar a níveis abissais, profundos. E você vai buscar a morte, talvez. Bom, já que eu sei como é matar, Caim foi o autor do primeiro homicídio na terra. Antes de Caim, teve um homicídio. Caim é o primeiro homicídio na terra, mas houve um homicídio antes de Caim. Qual é? Quem foi homicida desde o princípio? João 8, 42, 43 e 44. Jesus fala de Satanás assim, ó, você foi homicida desde o princípio. Por quê? Porque nunca se firmou na verdade, porque tudo que fala é mentira, porque é mentiroso e pai da... Todo mentiroso é homicida. Mas como? Porque você está trabalhando para matar a verdade. A mentira não é uma coisa assim, não tem problema, essa é mentira, não tem problema. Toda mentira é um homicídio da verdade. Primeiro homicida, Satanás. Segundo, Caim. O que aconteceu com Satanás? Foi banido da casa dele. O que aconteceu com Caim? Foi banido da casa dele. O que tem acontecido com muitas pessoas? São banidas da presença de Deus, da comunhão da igreja, da comunhão da família. Eles perdem aquilo que Deus deu para eles. Quantos estão entendendo, irmãos? E alguém que o encontrar vai ver em você a marca do amaldiçoado, a marca daquele que... Irmão, você andaria com alguém que todos sabem que é um irmão traiçoeiro e matador de irmãos? Você daria as costas para essa pessoa? Você colocaria essa pessoa dentro da tua casa? Você deixaria os seus filhos sob confiança de pessoas assim? Sim ou não?
Mas elas talvez vão viver como Caim, reclamando a vida toda que ninguém os ama. Que estranho, né? Houve pessoas para te amar. Sabe o que você fez? Você matou elas. Essas outras partes da história, ninguém conta. Muitas vezes você encontra pessoas pela rua: ô irmão, por que você não vai na igreja? Por que você saiu? Por que você não está na comunhão? Por que você deixou sua casa? Por que você deixou seu emprego? Por que você deixou? Por que você não está mais lá? Seja emprego, casa, família, cada mãe, cada tia, igreja, o que for. Você já viu essas pessoas? A hora que você pergunta, já desce uma tromba de elefante. Me zoaram, me perseguiram, são um bando de traidor, são um bando de não sei o quê. E você quem? Eu sou um santo. Eu sou uma vítima de todos que me perseguem. Só que você olha na cara dele, você vê a marca do Caim assim, ó. Não é você? Você já tem fama. Fama de traidor, fama de desleal, fama de pessoa que lança um irmão contra o outro. Você carrega uma fama de gente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Talvez você já esteja mentalizando alguém. De pessoas que você bate o olho e fala: gente, vamos fazer a conversa. Você trata a pessoa com educação, tá, meu irmão? Ó, vírgula, vírgula, educação, sempre, vírgula, continua. Isso não significa que você vai, vem aqui não, viu? Trairão, pila. Não, deixa chegar. Tudo bem, senhor? Tudo bom? Tudo bem, senhora? Tudo bem. Como é que está a senhora? Como é que está o senhor? Tudo bom? Então tá bom. Fica na paz do Senhor, ó. Ai, ninguém quer fazer rodinha comigo aqui. Tem gente que critica, deixa eu dar um parênteses, tem gente que critica panelinha na igreja, tal da panelinha. Eu também não gosto olhando de frente, mas vamos dar um 360 na panela? Vamos dar? Porque a panela é isso aqui, tá? Vamos dar um 360? A hora que eu cheguei, falaram panelinha, eu não gostei. Panelinha isso aqui é, né, irmão? Grupinho de crente, ou sei lá de quem. Panelinha tem em todo lugar. Certo? Está aqui a panelinha. Vamos dar um 360 nessa panelinha? Vamos começar a ver essa panela de outro jeito? Ah, é panelinha de crente. Parei aqui, ó. Parei aqui, dei uma olhada boa. Será que esses irmãos não estão fazendo coisa boa? Ah, mas eu queria entrar. Mas você é um chato, um miserável, um traidor, um desleal. Colocar você no grupo é destruir tudo. Mas é lógico que eu e você não pensamos assim, porque o errado é sempre quem? É sempre os outros. Eu não, eu sou Jesus, rapaz. Você não sabia? Eu sou Deus na terra. Então os irmãos ali conversando gostoso, né? Que legal, daí você chega assim. Você viu o que aconteceu lá com o Jades, que tá magro, né? Tá magro, pronto. Quem quer saber disso aí, rapaz? Tem um monte de gente querendo ficar magro igual ele. Daqui, né, Mike? Daqui. Eu não sei quem é, não. Você está entendendo, irmão? Aí você quer que as pessoas... tá bom. Você viu isso aí? As pessoas ficam fazendo aquela cara de paisagem. É ruim, cara. É ruim demais. A pessoa chega e você quer dar uma bencinha nela, né? Ela cair ali e ir embora. Mas você não faz isso que você é crente. Aí você fica assim, ó. É, né, irmã? É, né, irmão? Mas tá bom, né? Jesus está no controle. E a pessoa, não, continua. Não, eu tenho mais uma. Ai. Mas ninguém quer você mesmo. Eu conheço gente assim. Gente tá gostoso. A hora que a pessoa aponta na esquina, tu para. Mas não são essas pessoas que estão erradas, não. Sabe? É ela. É ele. Quantos estão entendendo, irmão? Vamos parar com isso. Que a culpa é sempre... E só para você achar que não tem na Bíblia isso aí, tem, ou como é que não tem? Vou te dar uma, essa é a pior de todas. Jó capítulo 1. Vieram os filhos de Deus na presença de Deus, tá de boa. E Satanás veio no meio deles, já abriu a roda. Os anjos de Deus vieram adorar o Senhor, daqui a pouco veio o sacripanta aqui, o pata rachada aqui no meio aqui. Zoar o negócio. Mas a gente não pensa.
Como que você reage ao não? Como que você reage a essa palavra? Não. Como que você reage a essa palavra? Não está bom. Que foi que falaram que Caim, o que acionou Caim, a Bíblia não diz que Caim tinha raiva de Abel, irmão. A Bíblia não diz que Caim estava marcando o passo de Abel. Fica esperto que eu vou pegar. Fica esperto que eu vou pegar você. Não. Sabe aonde que começou, desculpa a expressão, o problema, a treta de Caim com Abel? Com Deus. Porque foi uma palavra que Deus deu para Caim que fez com que ele matasse o irmão dele. Mas era para matar? Não. Mas o tipo de resposta que ele deu, a palavra do próprio Deus fez com que ele assassinasse a pessoa. Tem igrejas inteiras fazendo isso, irmão. Deixa eu colocar aqui, ó. Eles não pensam que nem nós, então eles não são do nosso meio. Vão orar para fechar outra igreja. Deus é pai, rapaz. Como que você responde ao negativo? A negação, não vai fazer, não vai chamar, não vai sair. Controle os seus sentimentos, controle as suas emoções. Acho que a palavra mais importante que tem é controle as suas emoções. Porque você já conhece a verdade, mas você é emotivo demais. Você vira. Você esquece uma história inteira por causa do não. Muitos irmãos têm pegado raiva de outros irmãos. Não é porque o irmão fez mal para ele, é porque o irmão faz certo e ele não, então ele pega raiva, igual Caim. Lá vem aquele cara. Do que ele fala, quer falar de oração, quer falar de Bíblia. Ai, que saco. Vamos falar do quê? Um outro tipo de responsividade. Neemias e Moisés. Isso aqui eu amo, esse aqui. Neemias e Moisés. O Moisés, irmão, sabe por que Deus fez a moita pegar fogo? Porque se a moita não pegasse fogo, Moisés escondia atrás da moita. Porque a vida toda Moisés foi um cara moita. Um cara que se escondia. Saiu da casa de Faraó, cresceu, o príncipe do Egito, matou um cara, escondeu na terra, foi para longe, arrumou uma mulher, arrumou um sogro, arrumou filha, arrumou herança. Se Deus não fosse atrás, Moisés está lá até hoje. Aí Moisés vê o mato pegando fogo lá, né, irmãos? O que Deus fala para ele? Moisés, volta lá para cumprir a sua missão, vai voltar lá. Aí o Moisés aqui, mas não sei falar. Mas não tenho poder, igualzinho muito. Eu não sei falar, eu não tenho poder, mas não sei o quê, mas não sei que outro. E Deus falou, não, eu vou te dar poder. Mas eu vou falar em nome de quem? Vai falar em meu nome. Mas quem que vai comigo? Seu irmão vai com você. Eu não sei, teve uma hora, irmão, que Deus perdeu a linha com ele. Leia Êxodo 3, leia Êxodo capítulo 3. Tem uma hora que Deus perde a linha, viu? Que está falando, você dando de louco. Eu, Senhor? Você. Mas sou eu, Jesus? 40 cultos que você está aqui, que eu estou falando que é você está dando de Zé Minhoca. Mas eu não tenho poder, mas eu vou te dar. Mas eu não tenho condição, não, põe a mão no peito, tira que você vai ver que já sarei seu coração, vai, bora lá. O Moisés, mas não sou eu, ai Deus aqui, ó, Moisés. Deixa eu explicar para você, Moisés, Êxodo 3, eu gosto. Não sou eu o Senhor? Quem que fez a boca do homem, Moisés? Quem que fez o surdo, o mudo? Quem fez aquele que vê? Não sou eu o Senhor? Moisés, não estou conversando com você não. Moisés, vai agora. Porque se não for, esse fogo vai aumentar, você vai virar churrasco aqui. Ó, Moisés, acho que é bom ir então, né? Estou sentindo que tem que ir mesmo. Moisés saiu dali arrancado, irmão. Leia Êxodo 3 para você ver. Para de ver filme, desenho de Moisés. Leia. Deus arrancou Moisés, pegou para os cabelos. Lá, rapaz. Porque ele não queria ir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque estava bem, irmão. O sogrão deixou herança. A Zípora era modelo do deserto.
Aqui, ó. Rico, longe do... Matei um cara, enterrei. Ó, ninguém veio atrás, não tenho crime. Rapaz, recomecei. Deus foi lá para voltar. Irmão, coisa ruim, né, irmão, isso aí. Irmão, rapidinho. Coisa ruim é quando Deus manda você voltar, não é não? Volta. Mas Deus é o Egito. Ai, volta lá. Porque é lá que eu tenho uma coisa contigo. Ah, irmão, doeu, hein? Então Moisés foi o quê? Foi reativo. Deus foi batendo, foi dando toque nele, ele foi indo. E o Neemias? Neemias eu viajo no Neemias. Neemias é da hora demais. O Neemias estava lá em Suzã, lá na Babilônia, lá não sei na onde, irmão, longe de Israel. Bem longe. Ele estava empregado. Ele era um dos mordomos do rei Artaxerxes. O cara trabalhava para o rei, o cara estava top. O cara estava bem, longe de casa, trabalhando numa multinacional estrangeira, lindo. Aí chega um cara para ele, rapaz, você ficou sabendo o que aconteceu? Não. Lá em Israel, lá em Jerusalém, a cidade está todinha queimada. Os muros estão derrubados, os portões estão queimados. A hora que o Neemias escuta, irmão, a hora que o Neemias escuta, a Bíblia diz que ele começa a chorar e jejuar, porque ele não admite que isso aconteceu com a cidade dos pais deles. E a partir dali, irmão, tudo que Neemias come, bebe, dorme, pensa e sonha é ir para Jerusalém e reconstruir a cidade. E o resto da história você deve saber já. Ele pede carta para o rei, ele pede madeira, ele pede condições de construir. Neemias era um homem de ação. Irmão, em toda a história de Moisés, Deus apareceu para Moisés um monte de vezes, mandou anjo, mandou furacão de fogo. Olha, o Moisés tinha tudo. Sabe por que para Moisés tinha que ter tudo? Porque Moisés muitas vezes se movimentava em incredulidade e dureza. O Neemias não. No livro de Neemias inteiro, Deus nunca fala com Neemias. Leia lá para você ver. Nenhum anjo aparece para Neemias, nenhum profeta lhe é enviado. O Neemias é assim, irmão, Neemias é sem graça. Porque não tem coisas espirituais do outro mundo. Exatamente, sabe por quê? Porque ele era do outro mundo, ele que era. O anjo de Neemias era ele mesmo. Você está entendendo isso, irmão? O profeta de Neemias estava dentro dele mesmo. Então ele se conduzia para Deus aqui, ó. Vamos lá para frente. Encontrou com Esdras, depois os caras fizeram uma revolução tremenda. Em 52 dias eles reconstruíram o muro, colocaram a porta, animaram o povo, estava tudo benção, né, irmão? Não, estava benção não. Juntou ele com Esdras, ó, é igual aqui, olha, irmão, muro reconstruído, né? Que beleza não, peraí. Cadê a lei de Deus? Esdras e Neemias é lindo, não, Orlando? Cadê o livro da lei? Irmão, escarafuncharam, cataram o livro da lei, colocaram dentro do templo do Senhor, restauraram os ofícios sacerdotais, restauraram os turnos sacerdotais, eles botaram tudo para funcionar, fisicamente e espiritualmente. Quantos anjos apareceram? Nenhum, nada. Agora com Moisés era coluna de fogo, era nuvem, era pão caindo do céu, era codorniz, era não sei quem, e ele lá. Mais um pouquinho de Moisés e Neemias. Olha aqui, irmão, como é que você reage? Lá em Números 20. Ô Moisés, nós estamos querendo, nós quer beber água, Moisés. Cadê a água, Moisés? Eu quero beber água. Quem quer beber água aqui, gente? Eu quero beber água. Eu quero beber. Não está funcionando. O Moisés aqui, o raça miserável. Juntou ele e Arão, foram orar a Deus. Deus falou: Moisés, filho meu, fala com a rocha, que ela lhe dará água para você, para sua casa e para o povo. Olha o Moisésão já estava no pino, igual muita gente, né, Arlan? A Moisés, deixa que eu vou falar. Aí estava a pedra aqui, juntou o povo, vai povão, aleluia, glória a Deus,
é pedra, é pedra. Esse que é água, né? Dá aquele pedaço de pau, quero. Irmão, o Moisés descarregou a raiva toda dele na pedra. Ele catou o cajado, mas ele dava paulada na pedra assim para arrepiar. Tem, dá água logo, tal. O que aconteceu? Saiu água da pedra. Escuta, irmão. Moisés estava fazendo errado, mas o resultado estava acontecendo. Quer que eu desenhe? Tem um tanto de gente ferindo a santidade de Deus, ferindo a palavra de Deus, ferindo os princípios essenciais do Espírito Santo, e a igreja está crescendo a vento em popa. E o ministério está crescendo. E você está ganhando dinheiro, mas você está ganhando. Rapaz, eu estou ganhando dinheiro. Fazendo o quê? Fazendo uns cambalachinhos aí, mas eu me lembro até hoje, irmão. Você tem no YouTube. Quando aquela mulher, aquela Gretchen, aquela dançarina Gretchen, apareceu, disse que tinha se convertido. A Gretchen. Alguns aqui conhecem. Quem não conhece, não vai nem conhecer, irmão, em nome de Jesus. Só ora. Vai lá não, mexe com isso não. Só ore. A Gretchen apareceu na televisão dando entrevista que era crente. O repórter perguntou para ela, mas assim, por acaso, assim, eu não quero falar muita coisa não, assim, mas fiquei sabendo, assim, sabe, que a senhora anda fazendo filmes adultos. Ela, sim, eu faço filmes adultos. Porque ultimamente, eu vivo disso aí. Eu ganho dinheiro com isso. Volta, mas você não é crente evangélica? Sou. Repórter, mas isso não é errado? Não. Porque o pastor da igreja que eu vou diz que contanto que eu dei o dízimo, está tudo certo. Está no YouTube, viu, irmão? Tem cachorro, pilantra e demônio em todos os lugares. O diabo se originou no céu. E pode ter um dentro da sua mente. Veja, isso que é mais assustador, a palavra de Deus fala sobre isso. Quando dizem paz, paz, quando não há paz. A mulher falava tranquilamente. Isso que é a maldição da religiosidade. Ela falava tranquilamente de um erro tão grave, porque havia um sacerdote que a liberou. Um sacerdote colocou essa falsa paz no coração dela, para que ela continuasse num erro mortal, contanto que desse o dinheiro para ele. É mole, irmãos. Depois, deu no que deu, você já sabe, né? O Moisés ficou tão nervoso. O Moisés, que era o homem mais manso que a Bíblia diz, ele ficou tão passado, irmão, que por causa do povo, ele feriu a santidade de Deus. Olha lá para você ver, Deus na hora falou assim, ó, porque você e Arão feriram a minha santidade diante do povo, vocês não vão entrar na terra que eu tenho para descanso. Não vão. Para de pegar por causa dos outros. Você está estragando um monte de coisa na sua vida por causa dos outros. Para de reagir a esses sentimentos. Feche e dê vazão para o Espírito Santo, cara. Olha o Moisés. Perdeu o seu destino final por causa dos outros. Por causa dos outros. As pessoas ficavam irritando ele toda hora queria água, queria carne, queria pão, queria maionese, queria hambúrguer. Ele não aguentou. Ficou bravo por causa do povo. Quantos estão entendendo? Ao Neemias, ó. Neemias capítulo 6. Neemias fazendo a obra, apareceram Sambalate, Gesem e Tobias o arábio. Três demônios lá. Eles ficavam toda hora atrás de Neemias. Ei, mas ó, você não vai construir não. Você vai ver, nós vamos entrar aí. Começaram aqui, ó.
Mandaram o mensageiro, fala para o Neemias que nós estamos aqui, né? Quer falar com ele. A mensagem de Neemias. Neemias capítulo 6. Fala para eles que eu não vou descer para conversar com ninguém, porque eu estou fazendo uma grande obra, e eu não serei retardado, eu não serei atrasado, eu não serei contaminado pelo que vocês querem me falar. Eu já sei qual que é o pensamento que vocês têm, eu já sei qual é a palavra que vocês têm a respeito dessa obra. Não vou dar a minha atenção a pessoas que estão contrárias à obra de Deus. Isso é Neemias capítulo 6, leia lá. Sabe o que Neemias fez? Ele colocou um escudo, porque se Neemias descesse, irmão, ele ia ser contaminado de raiva, de ira, porque esses 3 caras já estavam azucrinando a cabeça dele faz tempo. Ele poderia ter feito como Moisés, agora eu vou descer lá, já vou descer logo para matar. Ele falou, não vou descer, não vou, ai, mas é igual Jesus, lembra Jesus fazendo milagre? Olha Jesus, para aí, para o culto, Jesus, para o culto. O que foi? Sua mãe e os seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. Aí Jesus, ó, quem que é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Eu já estou falando com a minha mãe e com meus irmãos. Você tem que desenvolver um discernimento para deter do lado de fora pessoas que só estão para atrasar você, irmão. Para de pôr essa gente para dentro. Para de pôr essas opiniões para dentro. Pôr gente para dentro não é deixar passar do portão da casa, amém? Eu estou falando entrar aqui, ó. Vozes, palavras, opiniões, que você pega e fica pensando, e fica ruminando. Não é nem para fazer isso, bota para fora, você já sabe. Seja como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra. Irmão, se eu fosse parar todas as vezes que aparece um irmão com uma ideia mirabolante, eu estava morto lá no cemitério. Porque nesses 17 anos, o que apareceu na minha vida de Tobias, Sambalate e Gesem Arabe, nossa, eram pessoas do mundo, enviadas do boteco? Não, era irmão. Não faz isso, não faça isso, não creia, não oferte, vai no culto não, gasta dinheiro com isso não, faz isso não, perdoa não, sabe, sempre para trás. Deus falando, vai para frente, e você escutando os outros, que não querem trabalhar, que não querem se doar. Ah, eu tenho um ministério, você tem? Você quer ir para frente? Lição número 1, aprenda a cortar palavras de gente que não crê nem em Deus e nem naquilo que Deus tem na sua vida, mas quer ficar à sua volta para te atrasar, porque ele não anda e não quer que ninguém ande. Vocês podem entender, irmão? Antigamente na guerra, quanto mais antiga a guerra era, mais o projétil, a bala era maior. Agora os projéteis dos fuzis são menores, sabe por quê? Porque na guerra eu não me interessa em matar o Cleiton, eu quero dar um tiro na perna dele. Porque se eu der um tiro na perna dele, o Mike e o Gabriel vão ter que levar ele. Aí eu derrubei 3 em vez de 1. O diabo sabe isso, irmão. Sabe por que o diabo não matou, não finalizou a fé de muita gente aqui? Ele só feriu você. Porque quando você fica feridinho, dodóizinho, mimizinho na parede, você fica ali lambendo as suas feridas. Você quer atrair quem? Você quer atrair irmão. Olha, vem cá, Marcelo, Mike, Cleiton, vem, Marcelo, Mike, Cleiton, vem aqui comigo. Ouçam meus choros, ouçam minhas reclamações, ouçam minhas feridas. Olha, aí já matei, eu parei 4 pessoas. Por isso que tem pessoas que nunca se levantam e vão ver o destino que Deus tem para a vida deles. Sabe por quê? Porque a única coisa que ele tem é uma ferida para mostrar para os outros. Em vez de mostrar, irmão, não se envergonhe das suas cicatrizes. Você foi ferido, mas Deus te curou. E você mostra, a cicatriz está fechada. A ferida está fechada. Ela é uma marca. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6. Portanto, não me molestem, não me encha a paciência,
porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que ele está falando? Eu já fui ferido de todas as maneiras possíveis, mas o meu Deus cicatrizou todas. Eu não vou conversar, eu não vou me relacionar, eu não vou reagir embasado nas feridas. Vou reagir, relacionar, construir embasado na verdade da palavra de Deus. Não construa nada em cima de mágoa. Não construa nada em cima de competição. Aí vou fazer aqui um ministério que aquelas povos lá da onde eu vim vai ver o que. Não faz isso, não faça isso. Construa para a glória de Deus, o que for. Você não deve provar nada a ninguém, não dessa maneira. Limpa o teu coração, irmão. O grande desejo de Satanás em fazer mal a você, não é fazer com que você sinta dor. Ai, oxa, você me bateu. É colocar o mal dentro de você. E tornar você um maligno. Quantos podem entender isso? Como é que você tem respondido à vida? Como que você responde a ataques? Como que você responde a comentários? Como que você reage ou age? Seja uma pessoa de ação, irmão. Entra em ação para a glória de Deus. Não seja um reativo. Não seja um carro que só pega no tranco. Você viu o carro que não tem gasolina? O carro que tem gasolina, você bate e vê. Né? O carro sem gasolina, 10 irmãos atrás empurrando. Vai, põe na segunda. Já dei a volta. Já aconteceu isso com alguém aqui, irmão? Já deu 10 voltas no quarteirão. Os irmãos estão vomitando. E o Marcelo lá, não estou conseguindo. Por quê? Porque ele não ligou a miserável da chave. Põe a segunda, irmão. Aí você fica nervoso, você sai lá do fundo do carro. Espera aí, irmão, deixa eu ver. Aí você sai, você entra lá, você põe a segunda. Os caras fazem, ó, brum,